Bom, dando continuidade ao curso de empilhadeira, indo para o módulo 2, falaremos sobre princípio de funcionamento, né, da máquina. Princípio de funcionamento. Então vamos lá. O que é empilhadeira? É um veículo autopropulsor com 3 rodas, né, pelo menos, né, projetado para levantar, transportar e posicionar materiais, né. É construída sob o princípio da gangorra, né? Então, o princípio da gangorra, onde a carga é colocada nos garfos, né, é equilibrada pelo peso da máquina, né? Então a gente tem um peso na parte de trás da máquina. Então, imaginando que aqui assim um peso na parte de trás da máquina e os garfos, né, da máquina. Então você tem uma força exercida e ela trabalha no princípio da gangorra. O centro de rotação ou o apoio da gangorra é, é o centro das rodas dianteiras, né? Então você tem as rodas dianteiras que faz o centro de rotação, né? Ou de apoio da gangorra. Bom, aí nós temos aqui o contrapeso, né? Que é a própria estrutura do veículo, como foi dito, na parte traseira tem aquele peso, né? Que é uma massa é, em estrutura metálica, né? Ou, ou na empilhadeira a combustão, né? Ou então pela bateria, né? Onde tem as empilhadeiras elétricas. A capacidade de elevação de uma empilhadeira é afetada pelo peso da carga e distância do centro de gravidade da carga, né? Que é o centro da carga. Então aqui adiante nós temos uma carga, né? E nós temos um garfo, né, o garfo onde ele não consegue pegar toda a carga. Então o centro da carga estaria, se olharmos assim no centro, na metade exata da carga, nós estaríamos em desvantagens, porque você não consegue com essa medida, né, com esse comprimento desse garfo, envolver toda a base da carga, né? E aí nós temos assim o centro da carga em 500 milímetros, em 600 milímetros, conforme apresentado aqui embaixo, né? Então nós temos de 500 milímetros, de 600 milímetros, 700, 800, até, vamos dizer, até 1 metro, garfos com 2 metros, onde ele consegue pegar 1 metro, né? Que aí seria o centro da carga, tá? Então o centro da carga é exatamente esse ponto aqui, o ponto central. Então é exemplo, né, aqui, que acontece quando você não consegue pegar uma carga onde você consiga envolver toda a base, né, da carga que você pretende suspender, tá? Então, olhando aqui o princípio de funcionamento, né, nós temos o triângulo da estabilidade, que é esse triângulo, como foi dito no slide anterior. As duas rodas, elas fazem o equilíbrio na parte de movimentação, né, do giro, tá? E é a área formada pelos 3 pontos de suspensão da máquina, né? O pino de articulação, que é esse pino, né? O pino de articulação, e ela é a área formada pelos 3 pontos, né, de suspensão, o pino de articulação do eixo traseiro, né? Então aqui nós temos o pino e cada uma das rodas dianteiras, né, formando exatamente esse centro de equilíbrio, né? Porque nós temos, quando olhamos no slide anterior, nós temos o centro da carga, né, e o centro de gravidade, né, o centro de gravidade da máquina, que é mostrada por esse ponto aqui, né? Então, quando uma máquina ela está em repouso, né, total repouso, você vê que o centro da carga está exatamente no meio, né? Quando você dá uma arrancada com a máquina, né, você joga o centro de gravidade, né, para a parte traseira. Quando você freia bruscamente, né, o centro de gravidade que estaria no ponto de equilíbrio aqui, ele é projetado porque você parou e projetou o centro de gravidade à frente. E os movimentos laterais a mesma coisa, a virada à esquerda, o centro de gravidade cai para a direita, a virada à direita ele cai para a esquerda. É aquele movimento como se você estivesse num ônibus, né? E você vê que o ônibus, quando ele se movimenta para a direita, o seu corpo começa a ser projetado para a esquerda, né? Então, fazendo uma analogia, é muito parecido com isso.
ainda no princípio de funcionamento, algumas considerações, né? Caso o ponto de equilíbrio se desloque para fora da área do triângulo, o veículo capotará nesse sentido, né? Então, eu até vou voltar ao slide anterior. O que acontece? Se o centro de gravidade ele sair da área desse triângulo, né? Se ele sair fora da área do triângulo, você capotou a máquina, né? Então, aqui, voltando, né, na explicação aqui. Então, caso o ponto de equilíbrio se desloque fora da área do triângulo, o veículo capotará nesse sentido. Quanto mais rápida e brusca a virada, tanto mais pronunciado será o efeito de transferência de peso, ocasionando facilmente o deslocamento do ponto de equilíbrio para fora da área do triângulo, né? Então é muito fácil o entendimento, né, esse entendimento com relação ao centro de gravidade, né, da máquina. Então, nesse outro exemplo, o mastro, né, retrátil, né? O que é o mastro retrátil? É esses mastros que eles têm 2 lances, 3 lances, e eles são retráteis, né? Então, ele absorve toda a parte na hora da descida, como ele estende, né? Então, ele tem um momento de retrátil e um momento de extensão. No caso das empilhadeiras de mastro retrátil, né, o tombamento para trás é mais fácil de ocorrer, né, do que nos outros modelos, porque esse modelo retrátil ela tem um avanço, né, que ele tem uma elevação maior ainda, mais alto ele tem um alcance. Por quê? Porque ele já tem uma extensão, né, significa que ela está além, né, foi desenvolvida ou projetada para que tenha uma extensão maior. E é sabido que quanto mais você eleva, né, a carga, mais o ponto de equilíbrio você perde, né, aqui. Então, no caso das empilhadeiras de mastro retrátil, o tombamento para trás é mais fácil de ocorrer do que em outros modelos, visto que o ponto de equilíbrio está mais perto das rodas traseiras, né, e se desloca facilmente para fora da área de estabilidade. Então ele sai aqui do triângulo, né? Ele já está na roda traseira. Aqui, ó, olhando essa linha vertical, ela já está na roda traseira. Se você eleva um pouquinho mais, ela já sai, o centro de gravidade já sai do triângulo, né? Ele já sai do posicionamento da roda traseira. Aqui nós temos ainda os fatores de estabilidade, né? Então, os fatores de estabilidade, o triângulo da estabilidade, né? Então, o triângulo da estabilidade, que é esse triângulo que a gente fala das duas rodas traseiras, duas rodas dianteiras e o eixo, né, o pivô do eixo traseiro, formando o triângulo. A distribuição do peso da carga, né? Então, a distribuição desse peso na própria carga, quando você pega aqui o centro de gravidade da carga, você tem que considerar que às vezes numa embalagem o peso maior está à frente e não atrás, né? Porque a embalagem fechada você não consegue visualizar. O centro de gravidade vertical, que é esse centro que conforme você vai elevando, quanto mais você eleva a carga, você perde o centro de gravidade vertical, porque mais acima você vai deixando mais reduzido o triângulo, né? O triângulo do centro de gravidade. A estabilidade entre movimento e parada, né, que é estabilidade. Uma coisa é você estar com uma máquina parada, outra coisa é quando você dá movimento, né? Se você projeta, você já está numa estabilidade de centro de gravidade em defasagem, ou muito próximo do triângulo, de sair do triângulo do centro de gravidade, e você movimenta essa máquina à frente, né? Você perde a estabilidade, né, com a dinâmica, com o movimento. É diferente, né, quando você está com a máquina parada. Por isso que sempre que você pega uma carga, você tem que pegar a carga, traz ela no piso. Para quê? Para você ganhar a estabilidade do centro de gravidade da carga. Habilidade em vencer rampas, né? Então também habilidade em vencer rampas. Então as rampas, né, elas provocam uma menor estabilidade, porque em rampa você já tem uma inclinação da própria máquina que não vai estar exatamente na horizontal, né? Então é interessante analisar esses aspectos.
Bom, então nós vimos aí a importância, né, a diferença também entre o centro de gravidade, que está relacionado à máquina, entre as duas rodas dianteiras e o mancal aqui na parte traseira, né, formando um triângulo, e bem como o centro de carga, né, que normalmente é em 500 milímetros, 600 milímetros, né, que é justamente a pega, né, da carga, e ela vai estar sempre relacionada a uma tabela, né, conforme você reduz, né, é, ou conforme aumenta o centro da carga, você tem perda de capacidade da máquina, conforme visto aí no slide anterior, né. Bom, aqui eu encerro mais uma etapa então, né, e nós iremos seguir adiante no próximo slide, que será a operação segura. Até daqui a pouco.